Filha de soldado, morando dentro de uma vila militar. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil chegar onde a Cristiane Saldanha chegou? Cris, mostra pra gente se é fácil ou não. Agora é com você. Meu nome é Cristiane Saldanha, sou carioca, né? Estou em Minas Gerais, precisamente em Lagoa Santa, há 29 anos. Sou filha de militar, meu pai veio transferido para Lagoa Santa. E na época eu estudava na UERJ, no Rio. E aí quando ele chegou em casa, né, naquela época era muito comum os militares serem transferidos o tempo todo, e falou assim, fui transferido de novo. Aí a gente falou, não, gente, eu tava na faculdade, toda felizinha. E aí a gente perguntou pro meu pai, a gente tinha uma brincadeira em casa, que a gente falava assim, tem Coca-Cola no lugar? Tem, então é habitável, né? Porque a gente já tinha vindo de outros lugares que eram muito complicados. Somos 5 irmãos, eu sou a segunda, né? Eu tenho um irmão mais velho, e as diferenças de idade são muito grandes. A minha irmã que vem depois de mim, a Fabiana, eu sou 8 anos mais velha, a outra eu sou 10 anos mais velha e o outro eu sou 15 anos mais velha. Então a gente brinca que papai e mamãe tiveram filhos da década de 70, 80 e 90. Então são criações e gerações muito diferentes, né? Vim para Lagoa Santa, tive que mudar de faculdade, fui para a UFMG, aí eu não consegui, lá eu fazia nutrição, aqui eu vim fazendo biologia, porque não tinha nutrição na época, só em Ouro Preto. Lagoa Santa era muito complicado chegar em Belo Horizonte, na UFMG, então assim, meu estudo foi muito complicado em relação a isso. Eu saía de manhã no ônibus do quartel, que vinha para Belo Horizonte buscar os militares, então eu saía de casa às 5h30 da manhã. Então o ônibus vinha buscar os militares em Belo Horizonte, porque eu não tinha ônibus que pudesse me levar até ali a Carlos Luz, onde é a UFMG, né? Mas assim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre passei muita luta, né? Assim, eu sempre estudei no meio de gente importante, sendo bolsista ou com muito sacrifício do meu pai, pagando os estudos pra gente. Meu pai sempre disse pra gente que a única herança que ele ia deixar pra gente era um bom estudo, que a gente fizesse as coisas acontecerem em cima disso. Bem, eu sou dislexa, né? Diagnosticada aí com 6 anos. Nessa época, minha mãe parou tudo para me alfabetizar, porque a dislexia é uma dificuldade, dá uma dificuldade muito grande. E eu tive o privilégio, sabe? Desse cuidado da minha mãe, de eu conseguir me alfabetizar, de conseguir estudar, e o incentivo da Dona Maria de Jesus, né? Porque a minha mãe sempre fala assim, fala até hoje, né? Minha mãe hoje está com 76 anos, ela teve um AVC, então ela está com mobilidade reduzida. Mas ela sempre fala, o que você não tem por aptidão, minha filha, você vai ter por repetição. Então esforça. E assim foi, vim me esforçando, descobrindo novos caminhos. Eu hoje sei exatamente as minhas limitações para estudar, para trabalhar, para entender por conta da dislexia, e fui superando ela. E com 21 anos eu terminei minha primeira graduação. Eu entrei na faculdade com 16. Eu falo que assim, meus pais não queriam muito que eu fizesse muita coisa, então eles botaram eu para estudar. E aí eu fui indo, foi dando certo. Com 21 anos eu formei na minha primeira graduação em biologia, na Federal. E fui dar aula. Trabalhei na rede pública e na rede privada, em Lagoa Santa, como professora de biologia. E aí, um belo dia, resolvi montar um cursinho pré-vestibular. Em Lagoa Santa, montei um sonho. Nessa época, eu dava aula em alguns cursinhos aqui em BH, no Carrier, logo quando surgiu o pré-UFMG. E aí, montei uma ideia, cheguei para os amigos de cursinho e virei para eles e falei assim, gente, eu quero montar um cursinho em Lagoa Santa, mas não tem dinheiro não. Nessa época, eu ainda dava aula no estado. E aí eles falaram assim, como assim? Eu falei, não, então a gente vai fazer um combinado. O primeiro mês, todo mundo trabalha de graça para mim. No segundo mês, eu vou pagar o valor acima do que o mercado paga para vocês poderem dar aula. E foi assim, Cris. Eles toparam, os doidos toparam. Eu acho que eu tenho um bom poder de persuasão. Eles toparam, eu peguei um empréstimo consignado na época no Banco do Brasil. Aluguei um espaço
comprei um computador, botei um balcão, botei uma secretária e montei o potencial para vestibular. E era muito engraçado que as pessoas iam lá e falavam assim, ué, mas cadê as carteiras? E eu dizia assim, não, eu tô comprando. E tava mesmo, não tava mentindo. Eu tinha vindo aqui na Tereza Cristina, encomendado 100 carteiras. Eu falei, ó. E o dinheiro da matrícula era o dinheiro que eu ia pagar as carteiras. Simples. E na cara e na coragem. E aí as coisas não estavam andando. Aí eu entrei em desespero. Eu falei, cara, será que eu vou quebrar sem mesmo abrir? Ah, não aceito isso não. Peguei, fiz um tanto de panfleto, que na época, né, não era mídia digital, era panfleto. E fui pra rua panfletar. Fui pra rua panfletar e tal. E aí eu tive uma grande experiência com Deus. Eu não posso deixar de reportar isso. Eu estava muito desesperada porque as coisas não viravam. E aí uma senhora, uma mulher, a escola era no 2º andar de um prédio, subiu e virou para mim e falou assim comigo, menina, baixa o valor dessa sua mensalidade, da sua matrícula, que você vai ter A1. Aí eu falei, não, essa mãe é doida. Eu tô com X alunos, se eu baixar o valor, eu vou ter que baixar de geral. Como é que eu vou resolver isso? E ela falou assim, isso é Deus que tá mandando você fazer. E aí ela falou isso e desceu as escadas. E eu desci atrás dela e não vi essa mulher mais. E a menina que trabalhava comigo, ela falou assim, Cris, vamos baixar, não custa nada. E aí eu baixei a mensalidade, Cris, do mundo. Eu não tinha mais dinheiro para fazer panfleto, a gente xerocou o panfleto, espalhamos pela cidade. E no único dia, cara, eu fiz 100 matrículas. No único dia. A gente ficava doidinha, a gente espalhava ficha com prancheta pra galera se matricular. E assim surgiu o potencial para vestibular. No Rio, eu não morei em vila, né? A gente morava próximo da vila. Mas aqui em Lagoa Santa a gente morou na vila. A vila é uma grande família, né? Assim, tem 2 lados da mesma moeda, como qualquer lugar. Mas é uma grande família. Existe uma comunhão e uma convergência de valores muito grande dentro da Vila Militar. Principalmente na época da gente, da nossa geração, gerou-se muita coisa legal. A gente tinha as festas que eram promovidas pelos clubes militares, que dão, sem dúvida nenhuma, muito mais segurança do que a gente sair dali. A minha infância toda, eu só frequentei eventos sociais dentro da Vila Militar, que era mais seguro. Carnaval dentro da Vila Militar é mais seguro. A gente tem um baile tradicional, que é filho de militar e vai se identificar, que é o baile da asa, né, na aeronáutica, que é a Semana da Asa, a Semana do Aviador, que era um baile glamouroso, né? Eu me lembro, assim, que eu fui criada muito presa por conta do militarismo, né? Eu me lembro que eu ficava desesperada para minha mãe fazer roupa. Eu comprava aquela revista Moda e Moldes, que vem um molde, né? E aí eu comprava o tecido e eu e a minha mãe fazia o meu vestido para me poder ir pro baile da asa, porque era um acontecimento. Então, assim, realmente tem mais segurança. Hoje em dia, ainda tem segurança, né? Como eu falei para você, as minhas irmãs são militares, meus irmãos são militares. E a minha irmã, que vem depois de mim, a Fabiana, ela mora numa vila. E existe uma segurança de entrada, de saída, desse cuidado, né, da Vila Militar, que é muito semelhante a um condomínio. Mas, fora isso, é muito normal. Meu pai? Meu pai é o cara, né? Meu pai é o cara, o Subsaldanha é o cara. É uma pessoa que andou muitas vezes de sapato furado para me dar estudo. É uma pessoa que me ajudou muito na dislexia. Como eu tinha muita dificuldade na alfabetização e em conta, olha, a matemática para mim era o caos, cara. Era o caos. E os meus colegas tudo andando na frente e eu sobrando, né? E o meu pai, Cris do Morro, ia pro quartel, ele fazia blocos de exercícios naquelas folhas de rascunho de computador da aeronáutica.
e trazia blocos e mais blocos para mim, para eu poder fazer. Lembra que o que eu não tenho por aptidão eu vou ter por repetição? Então, eu tinha disciplina. Eu chegava da escola, eu tomava o banho, eu almoçava, eu arrumava a cozinha, porque lá em casa todo mundo tinha escala de serviço dentro de casa, era mó legal. Todo mundo tinha que fazer as tarefas da casa. E depois eu tinha que estudar 3 horas todo dia, por conta dessa minha dificuldade de aprendizado. Então, meu pai, ele passava e eu tentava enrolar ele, cara. Porque eu sempre fui... Se você perguntar lá em casa quem é a mais levada, fui eu. Quem mais apanhou, fui eu também. E o meu pai... Eu falava assim, vou fazer aqui de qualquer jeito, que ele não vai corrigir. Ô Cris, você não tem noção, não. Ele chegava e falava assim, você tá brincando comigo, Cristiane? Falei, não, senhor, pai. Não, senhor. Ele falou assim, você botou qualquer número aqui, garota. Eu, não, pai, peraí, vamos conversar aqui. Não tem conversa, não. Só por causa disso, mas sem exercício. Eu falava assim, lá vou eu de novo. Então, assim, meu pai é um cara muito especial. Meu pai e minha mãe são muito maneiros. De pedagogia. Então, assim, parando para olhar, Cris, amar também é pôr limite. Sabe? Muitos dos jovens hoje aí que estão vivendo nesse desespero, eles estão buscando um limite, buscando alguém que fale assim, ô Cris, até aqui, ó. Daqui para frente, não. Agora, é uma linha muito tênue, né? Entre o limite e a violência. E a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, sabe? Esse zelo, porque é uma linha muito tênue. Assim como é uma linha muito tênue, o militar com o abuso, a agressão. Então, assim, esses limites, a vida vai colocando e a gente vai se encaixando, né, para evitar problemas conosco mesmo e com o outro, porque a gente vive em sociedade. Então, eu acho, sim, que essa geração, respondendo bem diretamente essa pergunta, tá tudo muito solto, tá tudo muito voado. E a gente precisa de disciplina, mas a gente precisa também ter esse lado mais solto, porque é daí que vem a criatividade, daí que vem as situações. E se a gente for parar para pensar, a educação formal, né, a escola, ela está vivendo as consequências disso junto com a família. É o aluno que bate no professor, é o aluno que desrespeita a autoridade do professor. E isso no Brasil é muito evidente, né? Por conta disso. Mas também a gente está vendo que a educação não evoluiu, não foi para frente. A gente vê aí hoje a saúde muito mais tecnológica do que a escola, do que a educação. A minha mãe é a responsável por eu estar viva. Esses dias eu estava conversando com meu esposo em casa, que não existe ninguém nessa vida que me entenda mais que Dona Maria de Jesus. A minha mãe teve um AVC há 6 anos atrás. Teve um AVC no casamento da minha irmã. Minha mãe é pura emoção, Cristo amor. Minha mãe é a emoção em vida, é a Dona Maria. E eu sinto muita falta dela. A minha mãe é minha melhor amiga. A minha mãe é minha companheira de vida. Eu vivi momentos na minha vida muito difíceis. Eu tive um divórcio muito difícil, eu perdi muita coisa na vida. E, assim, eu perdi quase tudo, cara. Perdi quase tudo. Em um ano, eu entrei 15 vezes no bloco cirúrgico para operar meu braço. De uma queda, de um tombo, de andar na rua. Caí, tibum. O médico errou no meu braço, eu entrei 15 vezes num ano no bloco cirúrgico. Fiquei com algumas sequelas até de lesão. Os médicos achavam que eu ia ficar aleijada. Fiquei afastada pelo INSS 2 anos e meio, pra você ter uma ideia. Tipo, o INSS afastar, tem que ser bravo. Eu tinha uma escola e eu quebrei. Quebradinho, igual arroz de terceiro. Tô resumindo, tá? Eu morava num prédio no 3º andar, Cris. Deu uma chuva dessa de janeiro, destelhou só em cima do meu apartamento.
só em cima do meu. Cris, eu perdi tudo. Quando eu cheguei em casa, meus armários, minha cama, a água descia pelos bocal de luz, assim, era um desespero. Naquela mesma semana, eu fazia um projeto social, acho que até nessa época... Não, foi depois que a gente se conheceu. Eu estava fazendo um projeto em Ribeirão das Neves. Aí eu fui deixar em casa um amigo em comum nosso, o Felipe. Eu fui dar ré, menina. Apareceu uma caçamba de lixo atrás de mim. Se não fosse trágico, seria cômico. Eu entrei dentro da caçamba que eu não conseguia depois sair. Acabou com a traseira do meu carro. Mas pensa, um lugar de deserto onde você vai perdendo tudo. Eu perdi saúde, eu perdi dinheiro, eu perdi a minha casa, eu perdi tudo. Ao ponto do meu pastor sentar comigo nesse dia que choveu dentro de casa, né? Ele sentou e falou, Cristiane, eu vou chorar com os que choram. Vou sentar aqui e chorar com você. E a minha mãe, todos os dias, ligava pra mim e falava assim, filha, não desiste. Filha, eu tô contigo. Filha, alguma coisa boa vai vir aí na frente. E eu falava assim, mas mãe, não dá, cara. Ela dizia, não, fica firme. Ela ligava, Cris, todo dia, 6 horas da manhã, bichinha. Ela não dava chance de eu titubear. E ali eu respirava e falava assim, então tá bom. Eu acredito, sabe quando você acredita, né? Palavra de mãe tem força, né? Palavra de mãe tem poder. E eu acreditava, e aí eu ia. Dava com a porta na cara de um lado, com a porta na cara do outro. Aí ligava pra ela. Mãe! Aí ela falava assim, não desiste. Às vezes, eles moram em São Paulo, né? Às vezes ela vinha pra cuidar de mim, eu arrumei uma anemia, cara. Que eu quase precisei de transfusão de sangue. Eu perdi 25 quilos em 2 meses. E eles me ajudando, meus irmãos me ajudando. E eu não desisti, Cris, por causa da Dona Maria de Jesus. Então, quando eu falo pra você que eu devo a ela minha vida, eu devo a ela minha vida. Primeiro, porque ela me botou no mundo. E segundo, que ela, na hora mais difícil, ela segurou na minha mão e falou assim, vambora. Vambora que vai dar. E isso, pra mim, faz muito sentido. E eu retribuo isso para as pessoas que me cercam. As pessoas que convivem comigo me acham meio doida, mas às vezes até eu mesmo me acho. Deus é tudo. Deus é o ar que eu respiro, cara. Quando eu decidi, quando eu falei com ele, eu falei assim, a minha vida está ao teu dispor. Alguma coisa aí aconteceu no invisível. Porque eu falo muito isso com meu esposo, eu falo, para onde eu irei, cara? Se só ele tem palavra de vida eterna. Tudo que eu sou, tecnicamente, espiritualmente, eu devo a ele. A grande virada de chave na minha vida, o meu propósito de vida, surgiu num encontro numa igreja. Eu tava aqui, desse jeito que eu te falei, eu quebrei, tava toda estrupiada. Não tinha condição. Aí uma amiga me convidou para ir para Campinas. Falei, menina, não tem dinheiro não. Ela falou, não, Deus mandou pagar tudo para você. Aí eu fui. Ela pagou tudo? Oxi, se eu não ia. Lá fui eu. Ela me pegou no aeroporto de Campinas e tal. Eu fui num congresso de mulheres. Aí eu, extremamente magoada com Deus, porque eu tava passando por tudo isso e não entendi. E aí vem os arautos, né? Ah, tá em pecado, tá não sei o quê. E eu não entendia, eu ficava assim, não. Vou seguir o que minha mãe falou, vou seguir ali, ó. Beleza. Chegou lá, a primeira coisa que Deus falou comigo. Lá no grupo de mulheres, Cris, tinha assim, solteiras, casadas e separadas. É muito difícil, e eu hoje estou trabalhando com mulheres separadas por causa disso, tá?
fiz alguns cursos e a gente está desenvolvendo esse perfil. Aí eu entrei na sala de separada com um aperto no peito, cara, porque eu não queria estar ali. Acho que ninguém quer, né? Ninguém casa pra separar. Aí, primeira frase que eu ouvi ali: vocês estão aqui porque vocês são separadas para Deus. Aquilo falou tão forte no meu coração, moço. Eu falei, eu não sou excluída, eu não sou qualquer, eu sou separada para Deus. E aí foi passando as ministrações, e uma das ministrações, Cris, foi onde minha vida mudou. Amigo, a minha vida mudou. Eu caí no chão e levantei outra. Tu acredita? Tu acredita? Eu entendi o meu propósito. Eu sou serva. Eu nasci para ser serva. Eu sou serva. E eu voltei para casa no avião e isso ecoou. Eu sou serva. E ali, Cris, eu entendi que todos os meus dons, todos os meus talentos, todos os meus estudos, a minha técnica, tinham que estar à disposição dele. E aí eu comecei a trabalhar com educação profissional, militando em projetos sociais. Foi onde você me conheceu, andando nas favelas, vilas, favelas, periferia, usando todo o meu conhecimento técnico para dar condições de trabalho, emprego e renda. Todo ser humano precisa ter um emprego, todo ser humano precisa ter uma dignidade. Principalmente pais de família, homens de família, mulheres de família. Hoje a gente tem as mulheres comandando boa parte das casas. A gente precisa disso. Faz parte do sopro de vida. E eu entendo a minha visão de reino de Deus é uma visão integral. É corpo, alma e espírito. Sabe, as pessoas vão para a igreja, Cris, mas as pessoas precisam ter o que comer, cara. Não é só um movimento espiritual. A gente precisa estar atento a isso. E emprego é dignidade. Então eu hoje trabalho, tenho meu trabalho, né? Hoje eu estou coordenadora de um centro universitário muito famoso aqui em Minas, em Belo Horizonte principalmente, de educação profissional, estou na Newton Paiva, né? Estou lá como coordenadora, mas eu não abro mão do meu lado social. Então eu sou voluntária em vários projetos, pego a minha disponibilidade, o meu network e faço as coisas acontecerem. Agora na minha rede social estou começando um trabalho de análise de perfil comportamental, que é uma ferramenta vinda de um grupo também cristão, onde a gente se reconhece e a partir dali desenvolve, pegando as suas aptidões, Cris, e desenvolvendo um plano de trabalho, de desenvolvimento para você, naquilo que você tem de melhor, porque a gente está vivendo aí o chamado dos últimos dias, amiga. Anderson foi uma grata surpresa de Deus, sabe? Quando eu tava toda moída, por isso que aí eu dou um recado pra mulherada. Confia no Senhor. Espera nele. Sabe? Eu tava toda moída, toda destroçada. Aí aparece um gordinho. A gente chama gordinho carinhoso, né? Não é bullying, não. Na minha vida. E Anderson trouxe pra mim, Cris. Anderson trouxe sonho. Ô menino sonhador. Eita, que menino que sonha. Sonho, paciência e resiliência. E fé. Tem uma fé, Cris do Morro, que ele atravessa a Lagoa da Pampulha com... tranquilo. Se Deus mandar, ele vai na boa. Não questiona. Então o Anderson vem trazer isso, né? A gente já tá aí 10 anos juntos. Passou rápido. Eu ponho ele pra frente e ele me puxa o freio de mão, né? Porque eu sou toda agitada e desesperada. E aí eu vejo, Cris, eu sempre falo isso pra você, né? Não é um bordão. Família é plano de Deus. Família é plano de Deus. Pode quem quiser falar o contrário. Pode as minhas amigas feministas me tacarem pedra. Família é plano de Deus. Cris, não tem essa. A sociedade está vivendo nesse desespero, nessa loucura toda, amigo. Mas
Mas todo mundo quer um lar para morar e uma mão amiga na hora que o bicho pega. Violência doméstica, Cris, ela não acontece só nos lares da periferia, não. Eu passei por isso, eu passei violência física, emocional, psicológica, passei por tudo isso. E eu tinha muita vergonha. E eu estava na igreja. Eu tinha muita vergonha de falar. A covardia é muito grande, cara. Na hora ali que você... E aí a mulher que está passando por isso sabe do que eu estou falando. A covardia é muito grande. Porque cria-se em torno de nós, mulheres, uma coisa assim, você vai falar, você vai se expor, você vai contar para tua família? Porque dá uma sensação de fracasso. Eu fracassei, eu escolhi errado. E nós, mulheres, a gente sonha muito com o príncipe encantado. Com aquele cara que vai vir, que vai cuidar da gente, que vai nos proteger, que vai nos entender. E aí, quando você depara com uma pessoa que emocionalmente te destrói, né? Eu tô falando de violência emocional, dizer que você é gorda, feia, idiota, burra, esses adjetivos, que financeiramente te usurpa, pega todo o teu dinheiro, e a gente tem visto aí a mulherada se destacando aí no mercado de trabalho, e simplesmente se escora em você, né? Não constrói junto. Não vem junto. Fica ali na manha e você vai levando. E chegando até a violência física, né? Um saculavanco, puxão de cabelo, um empurrão, um tapa. E chegando aí, como você falou, no feminicídio. O que eu tenho para dizer para essa mulherada é: tem jeito. Tem jeito. Né? Pede ajuda. Hoje tem vários, aí tem o 180, né, que você pode ligar. Pede ajuda. Se você está na igreja, pede ajuda do seu pastor, porque isso não é de Deus, isso é crime. E crime tem que ser tratado como crime. E mais do que isso, tem caminho, Cris. O empreendedorismo feminino está muito grande. A gente tem entidades aí. Pode me procurar lá no meu Instagram. A gente está aí fazendo a gente vai começar a fazer um trabalho agora de educação profissional com mulheres vítimas de violência. E é possível sair, Cris, porque o grande medo da mulher sair é, primeiro, esse fracasso. Segundo, o que vai ser de mim? Vou viver de quê? Isso é muito triste, Cris. Isso é muito triste. Então, a gente precisa não só acolher o emocional dessa mulher, mas também dar condições a ela de continuar andando. A gente precisa, Cris. A gente precisa olhar para o outro. A pandemia tá botando luz nisso. A gente precisa se importar mais com o outro. A gente é um corpo. A gente é um corpo só. O que dói em você tem que doer em mim. Porque senão não vai para frente. Meu Instagram é Cristiane Saldanha Siqueira. Meu Facebook é Cristiane Saldanha Siqueira. Meu telefone de contato é o 31 99268 5412. Você que está aí passando por esse apuro, quer ajuda, quer indicação de algum curso, de algum lugar, né? Eu faço parte de uma rede de contatos muito legal no Brasil inteiro, não só aqui em Minas, né? O Cris sabe. E eu quero fazer a diferença na minha geração, na vida das pessoas. Eu quero eu converti a minha dor em ação em prol do outro. Foi uma história maravilhosa. Aprendi muito e tenho certeza que você também aprendeu. Então, até o próximo programa com outra história maravilhosa. Que Deus te abençoe.